Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João. Um versículo bastante conhecido. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo número 3. E o verso 16. João 3, 16. Queremos louvar a Deus pela presença, né? É uma alegria, é uma honra estar aqui, nosso bispo, nossa pastora. Amém. Deus continue abençoando. Que Deus continue fortalecendo, abençoando poderosamente a vida de vocês. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diz: eu também vou. Pronto, todos acharam. João 3,16, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Amém. Até essa parte. Podeis assentar com a gentileza? Podeis se assentar. E me ouve, diga amém. Amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui um texto bastante conhecido da palavra. É um texto bastante usado em ministrações, em evangelismo, e aprove a Deus ter a oportunidade, como tem aqui a escala, e o nosso querido pastor Mário, ele nos deu essa oportunidade, nos colocou, e a gente fica preocupado, vai orar a Deus, vai pedir ao Senhor uma palavra, não que o pregador queira, mas uma palavra que Deus queira falar com o pregador e com a igreja. Amém. E nos deparamos aqui nesse texto bastante simples, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. E eu estava, irmãos, orando, pedindo, falando com o Senhor, dá-nos uma palavra para meditar. E paramos aqui, e o Senhor trouxe ao meu coração o amor de Deus. A expressão, porque Deus amou. Se eu viria aqui aos senhores e às senhoras aqui hoje, se eu me disse, olha para quem está do seu lado e diz, eu te amo. Não, se eu me disse, não é
Um amor que não dá para explicar. Por quê? Livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 8, vai dizer para nós: mas Deus prova o seu amor por nós. Como? Em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele não olhou o seu grau, Ele não olhou a sua condição física, Ele não olhou a sua condição econômica, Ele não olhou nada disso. Ele disse: eu amo. E por amar, eu vou morrer no seu lugar. Aí o texto vai um pouco mais adiante, já dizendo: se eu amar quem me ama, que galardão eu terei? Se eu amar quem me abraça, que benefício eu terei? Não é assim que eles também fazem? Aí Jesus vem na contramão, dizendo para nós: ame a Deus acima de todas as coisas. Vamos aqui com um pensamento rápido. Se por amor Deus deu, quem aqui nessa noite ama ao Senhor de Belém? Quem aqui nessa noite ama ao Senhor de Belém? Vamos aqui no pensamento. Se por amor Deus deu, entregou sacrifício, e você acabou de dizer que ama a Deus, o que nós temos dado a Ele? Hoje tem culto, tá? Já fui terça, já fui quarta. Escola dominical! Peguei lá, domingão desse aí. Aí Deus olha para mim e diz: não, Luciano. Aí alguém do lado sobe e diz: mas é pecador. Ele disse: eu amo assim mesmo. Aí alguém vai olhar para você, vai contar defeitos. Ele vai dizer: assim mesmo. Eu amo. Se amor, se amar é dar, o que nós estamos dando ao Senhor? O que nós estamos apresentando a Ele? Se é um culto nessa noite de louvor e adoração, você já cantou aqui? Você já adorou aqui? Você já deu glória aqui? Eu também, Senhor, estaria pensando que vai ser agora, não quando acabar, não querido. O fato de nós entrarmos aqui nessa noite, ou fosse dia, ou fosse tarde, o objetivo é um só: adorar a Ele. Não há outra coisa que nós façamos dentro do templo a não ser adorar a Ele. O salmista expressou uma alegria: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram. E você tem que se alegrar em minha casa? Você vem com alegria, você vem e diz: opa, eu vou na casa. E lá quando eu entrar, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar. Se amar é dar, o que nós estamos dando?
Tinha uma pessoa que ainda não era crente. E ela foi a um certo lugar para que alguém jogasse alguma coisa, falasse com ela. E quando ela chegou lá, a tia começou a chorar e começou a falar com Deus. Deus, como eu estou aqui, me tira aqui e tal, e agora eu vou espere aí, eu já vou na TV. E enquanto ela está lá esperando a minha atender, ela está conversando com Deus. E alguém olhou para mim e disse: vai, sai aqui e vai lá debaixo daquela. Vai virar do lado, eu chego lá. E ela foi. E está lá esperando o trabalho para ser feito. Quem estava aqui nessa manhã ouviu. E ela ouviu 3 vezes uma voz falar, chamando o nome dela. Aleluia. Aonde ela estava? Sabe o que é de quem? Amor. 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 Deus prova o seu amor para conosco. A maior prova de amor foi o quê? Dar. Em benefício a mim e a você e toda essa nação. Um amor incondicional. Aí sempre disse para você olhar para quem está do seu lado e falar: isso aí é muito fácil. A dificuldade é você falar para aquele que não tem um aperto de mão. A dificuldade vai ser falar para aquele que nunca, até hoje, dentro da igreja, ainda olhou para você. Mas quando é aquele que eu gosto, eu abraço, eu aperto, olho para cima. Aí a Bíblia diz para nós: porque Deus amou o mundo de tal que Ele deu o seu único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A maioria aqui, se perguntasse aqui o testemunho, contaria a sua experiência com Deus no resgatou. Eu não tive essa oportunidade de viver fora do Evangelho. Desde isso, até o hospital onde eu fui parar, o nome era Evangelho. E por isso eu sou melhor que vocês? Não. Então quer dizer que Deus ama mais a você do que aquele que está lá no mundo? Não! Verdade. Nada do que eu faça vai mudar o amor que Deus tem por mim. Aleluia. E também assim como se nada fizesse, mudaria também o amor de Deus por mim. A primeira epístola de João, capítulo número 4, verso número 7 em diante. João, ele tem uma revelação de Deus, ele escreve. E uma das coisas que ele deixa bem claro dizendo é: Deus é amor. E eu fiquei encantado com isso aqui. Por quê? Porque aqui João está dizendo que Deus é amor. João 3,16 diz: porque Deus amor. Então eu cheguei a uma compreensão aqui. Se Deus amou o mundo, e aqui está que Deus é
amor, então eu cheguei a uma compreensão. Qual foi, irmão? O amor. Amor. Dá para entender? Dá para entender? O amor. Amor. Só que a nossa condição não era favorável para esse amor. Mas mesmo assim, ele amou. Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, qual é o primeiro mandamento, o grande mandamento como promessa? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. Aí ele disse: e o segundo, semelhante a esse, é: amarás Deus como a ti. Aí o João de Cristo vai escrever dizendo: amados, não amemos de fingimento, não amemos de fachada, não amemos de palavra, mas ame da forma como Deus amou você. Aí alguém querendo se justificar para o Senhor: e quem é o meu próximo para que eu ame? E a história do bom samaritano. E a Unas para sair de Jerusalém em direção a Jericó, o seu cavalo de repente foi assaltado. Pegaram ele, bateram ele, machucaram ele, deixaram jogaram como morto, sem condições de fala. Aí ele diz: passou-se sacerdotes, passou do lado. O levita passou do lado. E alguém está lá no chão caído. Aí Jesus disse: de repente vem passando. Não era da linhagem, não era do convívio, não tinha tanta amizade, não tinha tanto parecer, mas quando viu o semelhante, parou, cuidou das feridas, colocou no seu cavalo, levou até uma hospedaria e disse: cuida dele. E aqui estava tinha que se gastar mais do que isso, porque vai topar. E quem é o próximo aqui? Disfarça aí da demora. Dá uma olhada para um lado direito, dá uma olhada para o lado esquerdo. Já viu quem é o seu próximo? Que muitas das vezes só está precisando de uma ajuda sua. Está precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço. Faz me lembrar aqui que Moisés, quando os amalequitas vieram contra ele, ele disse: Josué, escolhe homens valentes e desce a peleja. Eu, Arão e Ur subiremos ao monte. E Josué escolheu homens valentes e desceu a peleja para lutar contra os amalequitas. Arão e Ur e Moisés subiram ao monte. Só que Arão de um lado, Ur do outro, Moisés no meio, com o cajado na mão, falando com Deus. E o texto diz que enquanto Moisés estava com o cajado erguido para cima, lá embaixo, Josué vencia a batalha. Pensa comigo aqui. Arão olhou para Moisés e disse: eita, que líder com esse aí. Vamos aí, ele levanta e lá embaixo todo mundo ganha. Que líder com esse. Só
Só que eles perceberam. E eu vou dizer aqui, sem medo de errar, eles perceberam o que para nós ainda é dificuldade de perceber. Que a pessoa do nosso lado próximo precisando de ajuda, e às vezes a gente parece que finge que não percebe. Eles perceberam que quando Moisés levantava, lá embaixo ganhava. Quando Moisés cansava, perdia. Aí eu pensando disse, Arão e eu conversando. Você está vendo? Estou vendo. Ele levanta a mão lá, o povo lá embaixo ganha. Mas quando ele cansa, baixa, lá embaixo perde. Moisés, eu vou lhe ajudar, mas eu não vou tomar vara da sua mão. Vara é sinal de autoridade. Meu Deus do céu. Aleluia. Me levou até aqui, Jesus. Glória a Deus. Nossa, Jesus. Tem gente que, infelizmente, quer tomar vara da mão. Mas não é para tomar. Vara é sinal de poderio de liderança. Arão percebeu que eles cometeram ajuda. E como é que se ajuda? Como é que se ajuda? Eu pego na sua mão. E Arão disse, eu pego na outra. E aí que as mãos do líder vai ficar firme. Você, se é lá embaixo, primeiro, vamos nos unir aqui em cima. Vamos nos unir aqui em cima, porque unidos aqui, lá embaixo a bênção chega. O que Jesus disse na Deus disse para mim? Eu disse, ó, o óleo escorre aonde? Da cabeça e vem aonde? Isso quer dizer o quê? E o óleo desce aqui, fica aqui? Não. Vai chegar até o irmão que está na portaria. Glória a Deus. Mas só quem tem essa atitude é quem ama. Um confronto para nós, olha para quem está do seu lado aí, assim, você me ama. Você me ama. Tinha um pastor da Assembleia de Deus que eu parava assim, e dizia, pastor, a paz do Senhor. E eu olhava para ele assim e dizia, pastor, eu te amo. E ele parava assim, tudo assim. Eu disse, pastor, eu te amo. Ele olhou para mim e disse, você está me deixando sem graça. E uma vez na igreja ele contou, rapaz, tem um irmão aqui que olhou para mim, olhou para mim e disse, eu te amo. E eu fiquei sem graça, e ele olha assim, vai assim, diz não. O que foi que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, sim, Senhor, quer poder? Quer unção? Pedro, tu me amas? Aleluia. Disse, Senhor, tu sabes. Disse, Pedro, tu me amas? Pedro já ficou já no mandado do Senhor. Não. O que será, mas Pedro, tu me amas?
Pedro disse: Senhor, entendeu? Tu sabes que eu te amo. Jesus olhou para ele e disse: Tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu amo. Ele disse: Senhor, Aleluia. guarda, protege, ama quem? As minhas ovelhas. O amor. E eu, começando com minha esposa em casa, eu tenho que pensar: se eu não amar meu próximo, eu amo a Deus. Ela olhou para mim e disse: falou, olha, disse, eu disse, calma, eu quero ver, pensa. E ela disse: se eu não amar a você que eu estou vendo, Deus te ama. Pode? Não. Porque o princípio é amor. Aí eu disse: tem cada próximo que é um calço do sapato. Eu disse: é verdade. Mas tem que amar o assim mesmo. E eu perguntei: e para você o que é amor? O que é amar? Ela disse: fazer bem ao outro. Eu disse: pois é esse calço aí. E tem que fazer o bem. É esse aí que você tem que amar. Ele não escolheu alguns, escolheu todos. Talvez alguns te rejeitaram, talvez alguns te abandonaram, talvez alguns muitos não compreenderam, não compreendem você, e com certeza não vai se aceitar. Mas mesmo assim, creio que é o suficiente. Quando todos me abandonarem, eu, Senhor, te acolherei, te abraçarei. Aleluia. Qual é a prova do amor de Deus para conosco? Em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós pecadores, sendo nós devedores, sendo nós ruins, coléricos, envaidecido, soberbo, mas mesmo assim, minha irmã, Deus te ama e te colocou aqui. E olha para mim, você nessa noite diz: ame o próximo, ame o seu como a si. Eu não posso amar minha esposa, eu não amar a Deus. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e que eu a minha esposa e maltrato? Tem condições? Não. E o texto vai dizer: esse ainda está em trevas. É aquilo que diz, tá? É Cristo de João, capítulo 4, e antes, quando eu tenho falar. Aquele que ama a Deus, ele diz: desse Deus é conhecido.
Deus. E o texto vai mais além, dizendo que todos aqueles que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos um pouco mais adiante. Livro de Efésios, capítulo número 5, verso 25. Se amar é dar, se amar é sacrifício. O maior sacrifício já foi feito. Deus já deu. Só que ele olha para nós e diz: ame. Quem achou aí? O Bíblia achou isso? Efésios capítulo 5, verso 25. Quem achou? Ah, vem aqui, leia, por favor. Ah, é o pregador. Escute aí. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está escrito aí na sua Bíblia assim? Vós, maridos. O amor é tão sério. Deus trata com sinceridade. Por quê? Porque Ele é amor. Ele, maridos, ame a vossa mulher. Qual é o grau que ele coloca aqui? Qual é o grau? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por quem? Por nós. Prova de um amor puro, verdadeiro. Amai a vossa mulher, assim como Cristo, amou a igreja e se entregou. Qual é o marido aqui que quer se entregar para sua esposa? Irmãs que estão casadas, mulheres que estão casadas. Olha para mim, meus filhos. Você tem certeza que o seu marido se entregaria a você? Não responda não, só para pensar. Às vezes eu estou dormindo no carro, no prédio, na madrugada eu acordo. E olho para o meu lado, está lá a pessoa dormindo, profundamente dormindo, e eu olho assim. Que coragem. Eu acordei de madrugada e ela dormiu profundo. É assim que Deus te trata. É assim que Deus te trata. Te guarda, te protege, te guia, te ilumina, te abençoa. 1000 cairão ao meu lado e as mais guardas, mas tu não serás. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem aí. Toda a ação de Deus que nós encontramos aqui na Bíblia não é outra a não ser amor. Interessante é que Deus nos deu pessoas para amar. Deus nos deu pessoa para amar. Quantos aqui vão para o céu? Diga amém. Amém. Mas tem que amar. Tem que amar. Tem que amar. Tem que
mundo e vão perecer. Por quê, pregador? Rejeitaram o amor. Rejeitaram o amor. Rejeita o amor. E quem é o amor? Deus. Então, se Deus é amor, e onde é que Deus está? Aqui. Dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, dentro de mim, e Deus é amor, é a prova que eu amo você. E eu não posso aborrecer você. Por quê? Porque Deus é amor e Deus está dentro de você. Aquele que aborrece o seu próximo, o amor de Deus não está nele. Vamos lavar, vamos lavar. Vamos lavar. Vamos lavar. Pode, Maria. Amar, gosto de Deus. E a mulher? Está escrito: seja submissa aos vossos maridos. Assim como a igreja é submissa a ele. Quando a mulher entende o que é submissão, não tem briga, pastor. Ele não vai mentir. Não está isso. Seja submissa ao vosso marido, assim como a igreja é submissa a ele. Mas a mulher que só é submissa, e para se submeter-se é necessário que se tenha amor. Aí a igreja entende que Cristo é o senhorio da igreja. E a igreja depende dele. Cristo é o Senhor da igreja. Se entregou pela igreja por amor. Um amor ousado. Aleluia. Um amor imedível, incalculável. Estávamos aqui na escola bíblica dominical e aproveito aqui para falar para vocês que ainda não veio para a escola. Venha para a escola, aprender aqui conosco. Veio o presbítero Nil, como professor, Diagonina e Sandra como professor, e o irmão Leandro aqui também como professor. Você quer não ver? Venha para os seus filhos. Está tendo aqui a classe com as crianças. Deus está mostrando. E uma das ministrações da escola que eu veio aqui, eu trouxe um coração. Coração. E fiz a seguinte pergunta para alguém aqui. Aqui está o coração. E estava escrito amor. E eu olhei e disse assim, um voluntário, mais uma vez, no início, se prova para alguém que você ama. Qual é a tua prova de amor? A irmã pegou o coração muito forte. Foi em direção
a um outro irmão. Eu disse, aqui, irmão, eu tenho as provas de amor, e eu não tinha entendido nada. Ela disse, Deus me deu uma cuidar. Quem? Meu irmão. A quem tu dá mão? A quem nós estamos falando? A quem nós estamos demonstrando esse amor de Deus? A quem nós estamos demonstrando esse amor de Deus? Que antes de você respirar, Ele já sabia. E foi dito aqui também nas quatro brincaram. A irmã perguntou, irmão, como é que Jesus me perdoou dos meus pecados se eu nem ainda tinha nascido? Ah, interessante. Nem tinha nascido ainda. E ele já me perdoou pelos pecados. E eu perguntei, a senhora parou de pecar? Ela disse, não. Por isso que ele perdoa seus pecados. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Perdoar 17? Ele disse, não, explica aí. 70 vezes 7. E também está escrito, se meu irmão pecar contra mim, só num dia, 10 vezes. 10 vezes? Perdoe. Já pensou se Deus olhasse para nós e dissesse, Leandro, só vou te perdoar dessa vez, tá? Sua cota aqui já encerrou por hoje. Se você pecar, agora aí, meu filho, eu com você. Já pensou? Não. Se entregou por nós, por amor, olhando para mim e para você, olhando e dizendo, eu te amo. E nos colocou aqui. Para quê, irmãos? Para que vivêssemos em amor com o nosso irmão. Vamos encerrar. Finalizar aqui com a leitura aqui da Epístola de João, capítulo número 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Ouça isso aqui. 7 e aqui diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Fica de pé, por favor. Eu fui procurar no dicionário o que é amor, o que é amar. E o dicionário diz: é um sentimento que nos leva a desejar o bem do outro. Dá para olhar para alguém e desejar o bem dele?
Pregador, eu não conheço ele. Que problema? Pregador, é a primeira vez que eu estou vendo ele. Não tem problema. É você olhar para alguém e desejar o bem dele. Amém. Tudo. Tem alguém aqui que não é evangélico? Não levanta a mão para você que não é crente. Você que ainda não é evangélico, tem alguém aqui e ainda não é evangélico, tem ali uma mão ali. É para conhecer você. Tem uma mão ali. Tem mais alguém? Não? Não. E o Senhor que entrou aqui nessa noite? É o nosso dever demonstrar esse amor pela sua vida. Amém. Em que Deus te amou. Amém. Primeiro, antes que você o amasse, Ele já tinha te amado. Amém. E a prova é que o Senhor está aqui. E nós temos uma confissão pública. O que é isso? É quando nós decidimos reconhecer o Senhor como nosso Salvador. E a nossa pergunta aqui nessa noite é: o Senhor, nessa noite, deveria reconhecer o Senhor como seu Salvador? Hoje não. Amém. Não é por força? O Senhor vai continuar te amando do mesmo jeito. Agora a questão é: se Ele partir hoje, se Ele vier agora, se o arrebatamento acontecer agora, quem vai? Pessoas estão perdendo a salvação porque estão rejeitando o amor. E eu quero que nessa noite você feche seus olhos. Se tem algo contra o pregador, a oportunidade é essa. Pregador, não gosto de pregar assim, mas eu te amo assim mesmo. Não tem problema, eu te amo do mesmo jeito. Se tem alguma coisa aí, é a oportunidade que nós temos agora. Nós já ouvimos Ele falar conosco. E a nossa resposta a Ele agora é nesse momento de entender o que foi pregado. E dizer para ele: Senhor, é verdade. Eu não amava, mas agora eu quero amar. Senhor, eu não conhecia dessa forma, mas agora eu quero conhecer. Estou aqui para conhecer. Senhor, é verdade, eu te amo como meu irmão. A tua palavra diz que eu não posso amar a Deus e não amar meu irmão. Então eu prefiro amar meu irmão. É a oportunidade. Antes de amar, tu abraçou. Tu venceu na mão. Antes de eu respirar, sopraste a vida. Tu venceu na mão.
Eu preciso tão bom. Tinha amor, mas uma dor. Eu preciso tão bom. Oh, me deixa amante que me amor, Deus. Oh, me deixa sofrer e Deus te ama! Deus te ama! Olha pra mim aqui, vou pegar outra coisa, vou contar em 3, vai dizer, eu amo a Deus. Eu vou contar em até 3. E você vai dizer, eu amo a Deus. Entendeu?